Piloto da Fórmula 1 correndo em outras categorias não é nenhuma novidade, mas pilotos vencendo em outras categorias durante uma temporada da Fórmula 1 é coisa para poucos. Eu tô falando aqui de apenas campeões do mundo? Não, mas eu tô aqui falando de pilotos excelentes que se provam dentro e fora da pista. Mas quais pilotos foram, quais competições foram e quais corridas foram? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. E em mais uma oportunidade de falar bem do Fernando Alonso, cá estou aqui para te contar as histórias de alguns pilotos que foram bem em outras categorias durante uma temporada da Fórmula 1. E olá, senhoras e senhores, eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 aqui com vocês. Não esqueça de me seguir, de se inscrever no canal para ver mais histórias assim e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação desse vídeo. Eu já começo com Fernando Alonso entre 2018 e 2019. Ele que estava de saco cheio da McLaren, não aguentava mais pilotar um carro com motor de GP2 e nem mesmo o motor da Renault ele estava de saco cheio. Quando ele já estava pensando em sair da categoria mais alta do automobilismo, ele deu um passinho ao lado e resolveu correr pela Toyota nas 24 horas de Le Mans em 2018 e, óbvio, 2019. Vale lembrar que naquela temporada, digamos que a competição contra a Toyota não era mais forte como era hoje, e acabou que virou uma grande briga entre os dois carros da equipe japonesa. Felizmente, o carro do espanhol venceu em duas oportunidades e ele saiu de ser apenas um piloto que venceu em Mônaco, de ser apenas o campeão do mundo que venceu em Mônaco, para ser também um piloto que venceu as 24 horas de Le Mans, ficando agora faltando apenas as 500 milhas de Indianápolis, coisa que ele tentou vencer, coisa que ele tentou participar. Mas digamos que motor Honda acertou ele de novo e teve até uma vez que ele nem conseguiu se classificar. Então, enfim, o Alonso vai ter que se contentar por enquanto com isso, mas ele ainda vai buscar as 500 milhas, eu tenho quase certeza. Tem também o Niki Lauda, que inspirou esse vídeo aqui. Em 1973, ele ainda estava chegando na Fórmula 1, estava colocando o nome dele na história ainda, corria na BRM, que era uma equipe que eu não conhecia até para fazer essa pesquisa, e, ao mesmo tempo, ele resolveu correr nas 24 horas de Nürburgring. Isso mesmo, a mesma coisa que o Verstappen está tentando fazer agora. E ele, a bordo de uma BMW, venceu aquela prova, se tornando o primeiro piloto da Fórmula 1 a vencer as 24 horas de Le Mans, vencer uma corrida na Fórmula 1 e também ser campeão do mundo. Agora tem um aqui que me surpreendeu bastante, não porque eu já não esperava, mas pela quantidade de vitórias em uma prova de 24 horas. Eu estou falando de Jack Ickx. Ele simplesmente venceu 6 vezes as 24 horas de Le Mans, se tornando o piloto com mais vitórias na história da categoria até o aparecimento de Tom Kristensen. Até aí já é um currículo respeitável. O cara tem 8 vitórias na Fórmula 1 e 6 vitórias em Le Mans, mas ele queria mais. Se você acha que você está louco por automobilismo, é porque você ainda não conhece o Jack Ickx. Bom, se não bastasse tudo isso, ele ainda venceu em 79 o campeonato de Can-Am, aquele carro lá de protótipo. Então, venceu o Can-Am. E não o suficiente de novo, ele venceu o Rally Paris-Dakar, um dos mais famosos do mundo. O cara tem 8 vitórias na Fórmula 1, 6 vitórias nas 24 horas de Le Mans, foi por muito tempo o maior vencedor da história, venceu o Paris-Dakar e venceu o Can-Am. Ainda falando de Le Mans, nós temos o Nico Hülkenberg, esse que nunca venceu corrida na Fórmula 1, na época nem pódio tinha, estava correndo na Force India e meio que resolveu viver novos ares. Na única participação do cidadão em Le Mans, ele venceu as 24 horas dentro de um carro da Porsche, lá em 2015, não sei se eu já falei o ano. O Nico Hülkenberg, que não tinha pódio na Fórmula 1 até 2025, conquistado numa Sauber, ele já tinha uma vitória nas 24 horas de Le Mans, que é uma coisa que pouca gente fala, porque é muito mais fácil falar mal do Hülkenberg por ele não ter pódio, do que reconhecer que ele de fato é um bom piloto e que onde ele chega traz sucesso. Não só em Le Mans, como agora na Fórmula 1, que ele está pilotando pela Audi. Assim eu espero no futuro que a Audi se inspire no passado do Hülkenberg para conquistar mais vitórias. E agora falando de um piloto das antigas, Jim Clark. Ele venceu as 500 milhas de Indianápolis no ano em que conquistou o seu bicampeonato de Fórmula 1. Não é qualquer um que faz isso, tá? Óbvio, né? É óbvio que não é qualquer um que faz isso. Eu tô falando da exceção, não da regra. O piloto, ele venceu as 500 milhas dentro de uma Lotus e também foi campeão mundial com a Lotus, então o cara conseguiu fazer quase barba e cabelo. Só faltou Le Mans no mesmo ano para ficar completo. E isso tudo aconteceu em 65.
o ano em que tivemos um carro com motor central vencendo as 500 milhas pela primeira vez na história. Dito isso, eu tenho que falar do Mr. Mônaco aqui, Graham Hill. O cara venceu o GP de Mônaco entre 63 e 69 5 vezes. E nos 2 anos de hiato que ficou, entre 66 e 67, ele resolveu correr as 500 milhas de Indianápolis. E ele venceu as 500 milhas de Indianápolis em 66. E não suficiente, em 72, ele foi disputar as 24 horas de Le Mans e venceu as 24 horas de Le Mans. Com esse carro que você está vendo aí na tela. O cara venceu com um carro da Matra, eu acho. Qual que é a sua desculpa agora para você não pegar o seu golzinho e matricular agora numa escola de pilotagem para correr nas 24 horas de Le Mans? Tem um Dacia Logan, tem um Renault Logan disputando as 24 horas de Le Mans. Qual que é a desculpa do seu carro? Por que seu carro está cansado? E agora? Qual que é a sua desculpa? O Logan vai correr em Nürburgring, eu falei Le Mans, desculpa. E o seu carro? Que não está querendo sair da garagem com preguiça porque está frio. Eu tô ligado em vocês. E tiveram algumas outras histórias também que são bem interessantes. Por exemplo, quando o Senna estava chegando na Fórmula 1 em 84, ele venceu a tal Corrida dos Campeões, que foi feita pela Mercedes, que teve também Niki Lauda, e que ele surpreendeu o mundo e chamou muita atenção pelo seu talento naquela corrida. É algo que também conta. Ele surpreendeu justamente o Lauda, que passou por uma situação parecida. O Senna ainda estava chegando na Fórmula 1 e venceu uma corrida em Nürburgring. O Lauda estava chegando na Fórmula 1 e venceu também uma corrida em Nürburgring. Daí pra frente, o Senna, óbvio, se adaptou na categoria mais alta do automobilismo, venceu campeonatos e fez história. Mas como não foi 24 horas de Le Mans e como não foi 24 horas de Nürburgring, Indy 500 e afins, a gente deixa aqui mais como uma parte finalzinha do vídeo. E teve também um dos outros que eu resolvi falar aqui, tiveram alguns outros que eu não resolvi falar, que foi o Sébastien Bourdais, que em 2009 chegou em segundo lugar com o carro da Peugeot nas 24 horas de Le Mans. Não é para qualquer um pódio de Le Mans é quase uma vitória, mas ele não venceu, então fica aqui no finalzinho sem contar muitos detalhes. E se o Verstappen venceu as 24 horas de Nürburgring, já pode colocar aqui na lista também um piloto que conseguiu ser tetracampeão da Fórmula 1, venceu mais corridas do que eu consigo lembrar, e o cara conseguir vencer as 24 horas de Nürburgring é mais uma estrelinha que a gente consegue colocar na carreira dele, porque ele já é um piloto histórico e se fizer isso, vai ficar cada vez mais. E novamente o convite aqui, tá? E embora não seja fácil, tá? Só pra deixar claro, não é fácil vencer em Nürburgring, mas é aquilo, uma vez que vence, tá na história. E fica o convite, Verstappen. A Ford já te convidou para mais uma corrida. Aceite correr as 24 horas de Le Mans. Se você está irritado com o regulamento da Fórmula 1, que a Red Bull não consegue fazer o carro vencedor para você, deixa aí. Vai para a Ford. Vai correr em Le Mans. A Ford já te convidou para correr nas 24 horas de Le Mans. Aceite o convite, meu mano. Estamos te esperando aqui no EC. Só para trazer algumas atualizações sobre o que aconteceu com o Verstappen, bom, de fato ele não ganhou. Ele estava liderando a corrida por mais de minutos em relação ao terceiro colocado. Tinha colocado uma liderança de vários segundos em relação ao segundo. Mas Nürburgring não é sobre como você começa e se mantém, mas sim sobre como você termina, principalmente numa prova de 24 horas. Terminou que o carro dele teve um problema na transmissão, de acordo com o Grande Prêmio. Tem gente falando também do semi-eixo, provavelmente é a mesma coisa. E ele já teve que abandonar. Pelo que eu tô acompanhando aqui agora, o carro que vai vencer vai ser o número 80, que é justamente uma Mercedes igual a que o Verstappen tinha, ou tem, né? Que o carro quebrou, então não dá pra saber se tem ou tinha. Então, dá pra dizer que ele fez bonito em outras categorias? Dá, ele fez bem, tava liderando, tava fazendo volta rápida atrás de volta rápida. Mas aí vem um grande aprendizado. Bem como todos esses pilotos que eu acabei de comentar com vocês, eles souberam, assim, eles contaram com a sorte também, né, de terminar a corrida. No caso do Verstappen, foi o mais rápido, foi o melhor, mas o carro tinha outros planos. Uma pena, senhoras e senhores. E só para novamente fechar o arco aqui, que eu sempre vou falar dele, tivemos também o nosso herói, o nosso Dacia Logan, que toma conta das ruas brasileiras. Na categoria carro popular, ele é sempre um dos melhores. E bom, ele também fez bonito em Nürburgring, mas teve que abandonar, porque ele perdeu uma roda. Uma pena. Tem atualização, rapaziada. Mas bem, quero agora saber suas opiniões, enquanto tem alguém polindo algum tipo de vidro aqui do lado. Comenta aqui embaixo qual foi a sua história favorita e se faltou alguém, comenta aqui embaixo também. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo, tá? Para falar de histórias e, claro, das 24 horas de Nürburgring depois do resultado. Tamo junto.